الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados irmãos e irmãs, o mundo continuamente desenvolve tecnologicamente, mas moralmente está quase acabado. O mundo continuamente está desenvolvendo em novas tecnologias, mas ao mesmo tempo há muita depressão, há muito stress, há muita tensão, há muita frustração. Quanto mais é o desenvolvimento, mais a frustração, mais a tensão, mais depressão. Subhanallah, prezados irmãos e irmãs, a mensagem que eu trago para vós é algo que todos nós hoje vivemos. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o homem, ele não tem nenhum problema, ele não tem nenhuma doença, mas só o facto de temer a doença que possa lhe atingir, temer algo que possa atingir na sua vida, aquilo deixa ele praticamente deprimido. Subhanallah, nada ainda lhe atingiu, só o facto de temer que algo possa lhe atingir, o homem fica com medo. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, bate o ombro de cada pessoa, seja homem, mulher, jovem, pergunta o que é que se passa. Todos nós diremos problemas. Todos nós diremos esse e aquele problema. Wallahi, meu irmão ou minha irmã, não fique decepcionado com um palácio. Se você vê alguém que tem um palácio, uma mansão, um carrão, subhanallah, bate o ombro daquele homem e pergunta como é que ele está vivendo. Qual é a paz que ele tem na sua casa? Qual é a paz que ele tem no seu carro? Você vai ver que aquilo é uma camuflagem. Subhanallah. Prezados irmãos, esse é o mundo que a gente vive. Estamos a desenvolver tecnologicamente, estamos a desenvolver em todos os outros aspectos, mas o stress, a frustração, a depressão, subhanallah, tomou conta das nossas vidas. Subhanallah, um poeta, ele diz tão bonito: Sa'altu min al-atibba khabira dhata yawmin mimma shaybi. Ele diz que certa vez, Sa'altu min al-atibba khabiran dhata yawm. Eu perguntei a um médico experiente. Eu disse para o médico, para o doutor: Mimma shaybi. Oh meu querido doutor, por que eu estou ficando velho? O que se passa comigo? Então o médico fez um diagnóstico, fez um check-up e disse: Faqala balghamu. Faqala balghamu. Ele disse: tu tens muita gordura no seu corpo, tu tens muita saliva consigo. Subhanallah. Ele disse: oh meu querido doutor, com todo o respeito que eu tenho para consigo, qal balghamu. Oh doutor, não é esse diagnóstico que me fez envelhecer, mas balghamu, mas é a depressão. Mas é a depressão. Por isso, em outras palavras, meus irmãos e minhas irmãs, o tema e a mensagem que eu trago para vós hoje, nessas curtas palavras, a depressão e o contentamento. O que é a depressão e o que é o contentamento? Na base do Coran e do Hadith, inshallah, nos próximos minutos falaremos acerca disso. Uma doença que globalmente está a afetar a todos. Allahu Akbar. Prezados irmãos, hoje você olha para alguém e você fala: puxa, aquele homem, ele tem uma boa vida. Sim, senhora. Você olha para a casa dele, olha para o carro dele, olha para o emprego dele, você aprecia. Muitas das vezes, você
inveja a pessoa, mas meu irmão, vá ter com ele, pergunta a ele o que ele está passando. Subhanallah, não fica decepcionado, meu irmão, minha irmã. Outro poeta, ele diz tão bonito: Inni ra'aytuka jalisan mustaqbili, fa'alimtu annaka lilhumumi qarinu. Ele diz: Inni ra'aytuka jalisa. Ele diz: oh, meu querido irmão, eu estou vendo você sentado, mustaqbili, virando para mim. Então, fa'alimtu annaka lilhumumi qarinu. Eu acho que você está com muitos problemas, você está com um monte de tristeza. Então ele disse: wa kum bi rabbika wathiqa. Por que tanta tristeza? Que Allah não está presente? Cadê Allah? Por que tanta depressão? Por que tanto stress? Take life easy, como a gente diz. Take it easy. Tenha calma, relaxa. وَقُمْ بِرَبِّكَ وَاثِقًا. Confia no seu Criador. Se hoje o contentor não saiu, se o negócio não deu certo, meu irmão, por que tanta depressão? Se o negócio não anda, por que tanta depressão? Allahu Akbar. Isso que está faltando na nossa vida. فَخُذْ تَوَكُّلُهُ شَانُهُ التَّهْوِينُ. Portanto, leva o tawakkul, confia em Allah subhanahu wa ta'ala, aquele Allah, aquele Criador, aquele sustentador, شَأْنُهُ التَّهْوِينُ, Ele que controla tudo. Subhanallah, تَرَى الْأَذَى عَنْ نَفْسِهِ فِي رِزْقِهِ لَمَّا تَيَقَّنَ أَنَّهُ مَذْمُومُ. Subhanallah, o poeta diz tão bonito: aquele que saber que o sustento vem da parte de Allah, que o rizq vem da parte de Allah, que a dignidade vem da parte de Allah, honra vem da parte de Allah, saúde vem da parte de Allah, então aquele homem não terá nenhum problema. Onde ele estiver, ele estará satisfeito com o decreto divino. Subhanallah. É algo, meus irmãos, eu estou a apontar a causa principal da nossa depressão, a causa principal do nosso stress, da nossa tensão hoje em dia. Subhanallah. Portanto, meu irmão, minha irmã, para te afastar, ou melhor, para nos afastarmos da depressão financeira. Hoje é depressão financeira. O que é, prezados irmãos? É ter a certeza que Allah é o sustentador. Subhanallah. Bem, se você sabe, Allah que sustenta, Allahu Akbar. E há dias eu fiquei muito contente, eu estava conversando com um dos irmãos e ele disse que eu, Maulana, eu contenho, eu gasto no caminho de Allah, gosto de comer do bom e do melhor. E ele disse que, juro, Maulana, que não guardo nada para o meu neto, para o meu filho. Inshallah, Allah vai tomar conta dele. Subhanallah. Eu disse: Allah, nesse nosso tempo, nossa era, ainda existem personalidades desta natureza. Subhanallah. É isso que a gente tem que ter, meus irmãos. Aquele que acreditar em Allah, que Allah é o sustentador, ele não vai ter depressão financeira. Portanto, aquele que saber que Allah é Razzaq, Inna Allah huwa Razzaq dhul quwwatil matin. Na verdade, Allah é o sustentador. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha. Subhanallah. 12º juz do Coran, Allah Ta'ala menciona logo no princípio do juz: Wa ma min dabba. Não há nenhuma criatura, subhanallah, na face da terra, a não ser que a responsabilidade de Allah de sustentar a mesma. Allahu Akbar. Querido irmão, por que tanta preocupação? Por que tanto stress? O homem já não tem tempo para a família, o homem já não tem tempo para os filhos, acorda de manhã, volta à noite, não sabe o que sentar, tomar uma refeição como deve ser. Por quê? É o stress. Allahu Akbar. Não estamos a dizer que a pessoa não deve ir à procura do sustento. Não, é a ibada. Deve ir, mas cada coisa com seu limite. Essa depressão, meu irmão, que nós estamos a sofrer. Tantos comprimidos que a pessoa vai tomar, que Maulanas tem depressão. Ora é deprimido, ora é stress, ora é tensão. Subhanallah. Tente investigar qual é o motivo. Portanto, meu irmão, minha irmã, o dia em que a gente acreditar em Allah Ta'ala e saber que Allah é o sustentador, então o oscilar das moedas, do dólar, do rand, do metical, o cair do metical, subhanallah, isso não vai lhe incomodar em nada, porque você sabe que Allah é que dá. Subhanallah. Vamos abrir o Corão e a Hadith, meus irmãos e minhas irmãs. Subhanallah. Vamos ver o que é depressão e o que é o contentamento, que é a mensagem que eu trago para vós. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazia o seguinte dua. Olhem para o dua do nosso querido mestre Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
قنعني بما رزقتني ثم بارك لي. Subhanallah. Oh Allah, conceda-me contentamento. Qanaat que significa contentamento. Estar contente com aquilo que Allah lhe deu. É uma grande qualidade. Oh Allah, conceda-me contentamento bima razaqtani, naquilo que você me concedeu, Allah. Thumma barik li fi, depois de Allah, dê-me barakat, dê-me bênção naquela mesma coisa. Allahu Akbar. Queridos irmãos, minhas respeitosas irmãs e irmãs, este contentamento, este qanaat que hoje está fora das nossas vidas. Subhanallah, eu havia dito para alguns amigos que eu estou a preparar algo, um tema sobre esta ganância que a gente vê hoje em dia. Eu falo, meu irmão, pai, você já tem 3 lojas, você já tem uma casa não sei onde, já tem uma casa no Belo Horizonte, tem uma casa no Marraquém, tem uma quinta não sei onde, tem aquilo. Meu irmão, tenta agora ocupar-se para o din. Allah lhe deu. Até quando, bem? Mas não há qanaat. Meus irmãos, esse contentamento que a gente está a falar, este qana'a que a gente está a falar, está associado. Escutem as minhas palavras. Escutem as minhas palavras com atenção. Este contentamento, meus irmãos e minhas irmãs, está associado com necessidades. Qanaat, que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordenou-nos no ahadith, está associado com necessidades. E, prezados irmãos, as necessidades têm o seu limite. As necessidades têm o seu limite. E, pelo contrário, a depressão está associada com a ganância que não tem limites. Subhanallah. Então, prezados irmãos, quanto mais ganância você tiver, você não terá limites e, subsequentemente, você estará deprimido. Negócio não andou, está deprimido. Coisa não deu certo, está deprimido. Subhanallah. Wallah, meus irmãos e minhas irmãs, eu ainda vou mais longe. Hoje eu diria, se vocês querem saber qual é a pobreza moderna que tomou conta das nossas vidas. Qual é essa pobreza moderna? Allahu Akbar. Meu irmão, minha irmã, aquele homem que vive numa... Vocês têm que andar. Nosso problema, nós queremos ir para onde? Queremos ir para Cape Town, queremos ir para Durban, queremos ir para Victoria Falls, queremos ir não sei ver isto. Subhanallah, sai de casa, sai do seu palácio, sai do seu conforto, sai do seu ar-condicionado, sai do seu colchão, entra nas vilas, olha para aquele irmão, subhanallah, vive numa palhota, que nem a sua garagem da sua casa, a sua garagem é maior que a palhota dele. Subhanallah, você vai ver aquele irmão acorda de manhã, ainda está a espreguiçar. Burros, cabritos estão a pastar à volta da sua palhota. Ele sorri. Wallahi, meu irmão, minha irmã, eu digo, aquele sorriso não tem preço. Subhanallah. E o lado contrário, você às vezes vê convidado pessoas muito ricas, palácios, mansões, mas você vê a vida daquele homem, não tem paz, ele não sabe o que é dormir. Eu penso e eu julgo, e Allah, afinal de contas, quem é o rico? Portanto, meu irmão, minha irmã, a pobreza moderna, em minhas palavras, na minha opinião, humilde opinião, qual é? É no meio de todo o conforto, o homem não ter paz e sossego. Esta é a maior pobreza. Qual é a maior pobreza? No meio de todo o conforto, de toda a luxúria, você ainda não ter paz? Onde que você terá mais paz? Subhanallah, se na casa você não consegue ter paz, o objetivo fundamental da casa está perdido. São palavras de Allah. Juz 14, 14º juz do Coran, Surat An-Naml. Subhanallah, palavras do Senhor dos mundos. Huwa alladhi ja'ala lakum min buyutikum sakana. Fez para vós das vossas casas um meio de conforto, um meio de sossego, um meio de adquirir paz. Wallahi, meu irmão, minha irmã, se a gente vai para a nossa mansão e a gente não adquire aquela paz, ainda estamos estressados, ainda estamos deprimidos. Subhanallah, o que é que vão ter a casa? Subhanallah, qanaat. Wallah, meu irmão, minha irmã, vamos fazer o dua que, oh Allah, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. É dua do nosso mestre, oh Allah, conceda-me qanaat, contentamento naquilo que você me deu. Wallahi, dia que a gente tiver qanaat, meu irmão, você vai ser o maior rico do mundo. Subhanallah, subhanallah. Afinal de contas,
o que é riqueza? Qual é a definição de riqueza? Uma seria a minha definição, uma seria a sua definição, outra, meu irmão, minha irmã, seria a definição do nosso mestre Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos voltar a 1400 anos atrás. Na definição do nosso mestre é uma passagem que está no livro de Ibn Hibban. Certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele pegou o ombro de um grande sahaba conhecido como Abu Dharr radiallahu ta'ala anhu. Ele disse: Ya Aba Dharr, atara أن كثرة المال هو الغنى؟ Ou Abu Dharr, أترى أن كثرة المال هو الغنى? Você acha ou você considera que ter muitos bens isto é riqueza? وقلة المال هو الفقر? E não possuir muitos bens isto é pobreza? Subhanallah. Eu repito, qual foi a pergunta que Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocou a este seu companheiro? أترى أن كثرة المال هو الغنى وقلة المال هو الفقر? Você acha que ter muitos bens é ser rico e não ter bens é ser pobre? Subhanallah, Abu Dharr, prezados irmãos, ele respondeu, a nossa resposta seria a mesma coisa. Ele disse que sim, naam, ó profeta de Allah, eu acho que aquele que tem muitos bens é rico e aquele que não tem muitos bens não é rico. E prezados irmãos, aparentemente é isto. Quem tem muitos bens, tem muitas propriedades, é rico. E aquele que não tem, é pobre. É lógico e aparente. Subhanallah. Aí Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que não, Abu Dharr, você não sabe quem é rico. Meu irmão, minha irmã, não é minha definição da riqueza. É a definição do Mahbub. É a definição do Habibullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse, não, Abu Dharr, isto não é ser rico. Mas o que significa ser rico? Innamal ghina, ghina'ul qalb, wa innamal faqru, faqrul qalbi. Subhanallah. Ele disse, Abu Dharr, riqueza é ghina'ul qalb, é estar contente com aquilo que Allah lhe deu. É a riqueza do coração. Quem tiver um coração grato, com qana'a, com alta satisfação, contentamento para com as graças de Allah, tem pouco mas está contente, sempre agradece a Allah, é a maior riqueza, esse é o maior rico. E o Abu Dharr, a pobreza, huwa faqrul qalbi, é a pessoa, por mais que tenha muito no mundo, ele tenha de tudo aparentemente, mas o coração ainda quer mais, o coração ainda não está satisfeito. Este é o maior pobre do mundo. Subhanallah. Portanto, quem tiver a satisfação divina, isto é a verdadeira riqueza. Aparentemente ele não tenha nada. E depois, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse à frente, وَمَنْ كَانَ الْغِنَاءُ فِي قَلْبِهِ فَلَا يَدُرُّهُ مَا لَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا. Subhanallah. Quem tiver satisfação divina no seu coração, لَا يَدُرُّهُ مَا لَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا. Nenhum problema mundano vai deixar triste. Nenhum problema mundano vai causar problemas. وَمَنْ كَانَ الْفَقْرُ فِي قَلْبِهِ. E o Sahaba, Profeta sallallahu alaihi wasallam, conversando com Abu Dharr, e o Abu Dharr, مَنْ كَانَ الْفَقْرُ فِي قَلْبِهِ. Aquele que for pobre de coração, aquele que não tiver contentamento, não ter qana'a, não ter satisfação divina da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا يُغْنِيهِ مَا أَكْثَرَ مِنَ الدُّنْيَا. Por mais que ele aparentemente tenha tudo do mundo, la yughnihi, ele nunca estará satisfeito. Allahu Akbar, subhanallah, que palavras de Allah. Wallahi, meu irmão, minha irmã, esse qana'a que a gente tem que ter, não temos que trazer dentro da nossa vida. Esse contentamento que está a faltar nas nossas vidas, subhanallah, subhanallah. Um poeta ele diz, escutem com atenção palavras tão doces. هي القناعة يا أخي إلزمها تعيش ملكا. هي القناعة يا أخي إلزمها تعيش ملكا. لو لم يكن منها إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها. Subhanallah, ele diz, هي القناعة يا أخي إلزمها. Oh meu irmão, qana'a, contentamento é uma grande qualidade. إلزمها, segure este contentamento, segure esta qualidade. Ta'ish malika. Porque, meu irmão, quando você tiver qana'a, você estar satisfeito
No coração, você vai viver que nem um rei. Você vai viver que nem um rei. Por mais que você não tenha muitos bens mundanos, mas você está sempre contente. Você não vai precisar de comprimido para dormir. Você embaixo de uma árvore, subhanallah, na sombra do seu Allah, você vai ter um sono. E aquele homem que aparentemente tem tudo, no melhor colchão, no melhor quarto, com a melhor almofada, ele não vai conseguir dormir sem tomar o comprimido. Subhanallah, tenha qana'a, tenha esse contentamento, seja satisfeito com aquilo que Allah lhe concedeu, você vai viver que nem um rei. Ele diz mais à frente: "Law lam yakum minha illa rahat al-badani." Por mais que o mínimo, quando você fazer qana'a, quando você tiver esse contentamento, estar satisfeito, essa satisfação divina, o mínimo que você vai ter em benefício, que é rahat al-badani, o teu corpo vai estar em paz. O teu corpo vai estar em paz. Você vai estar satisfeito. Não vai estar estressado. وَانْظُرْ لِمَنْ مَلَكَ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا. E olha para aquele que acumulou, foi ganancioso. Onde é que está? Cadê a sua riqueza? Prezados irmãos, é escrito na história que houveram 4 homens mais ricos que passaram na história do mundo. 4 homens mais ricos que passaram na história do mundo. 2 crentes, 2 descrentes. 2 crentes, quem foram? Um foi o profeta Suleiman alayhi salam e outro foi Dhul Qarnayn. Os 2 kafirs, um foi Namrud e outro foi Bukhtanasar. Subhanallah, Dhul Qarnayn. A história está no Corão de Dhul Qarnayn. Vem no tafsir, prezados irmãos. Na altura da sua morte, ele disse para as pessoas que quando vocês forem a fazer o meu dafan, quando vocês forem a cumprir com a minha oração fúnebre, então vocês tiram a minha mão e ponham fora do kafan, do janaza. Por que, oh Dhul Qarnayn? Ele diz, para que as pessoas vejam que aquele que foi o maior rico do mundo em todas as suas épocas, ninguém verá como ele, hoje ele está a partir do mundo sem nada. Hoje ele está a partir do mundo sem nada. وَانْظُرْ لِمَنْ مَلَكَ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا. Veja para aquele que juntou tanto mundo, cadê a sua riqueza? Allahu Akbar. Wallahi, prezados irmãos e irmãs, temos de ter essa qualidade. Pedir a Allah que Allah dê-me contentamento. E Allah, meu coração já não aguenta. Eu sempre estou estressado, sempre estou deprimido por qualquer coisa correu de mal na minha vida. Oh Allah, chega. E Allah chega. E Allah enche o meu coração com seu amor. Subhanallah, você vai viver que nem um rei, meu irmão. Subhanallah, como se diz, vocês já ouviram falar daquele ditado, que dinheiro compra cama, mas não o sono. Dinheiro compra cama, mas não o sono. Dinheiro compra o livro, mas não a inteligência. Subhanallah. Dinheiro compra uma casa, mas não o lar. E aí por diante, subhanallah, isso é verdade. Hoje nós, meus irmãos, com um pequeno barulhinho em casa acordamos. Não conseguimos dormir sem comprimidos. E aquele homem, debaixo da árvore, em cima do tijolo, na esteira, ele dorme. I wonder who's rich? Quem é rico? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, certa vez ele disse: Man ya'khudhu minni ha'ula'i al-kalimat fay'amalu bihin aw yu'allimu man ya'malu bihin. Ele disse: quem vai levar essas palavras de mim? Quem vai escutar e levar de mim essas palavras? فَيَعْمَلُ بِهِنَّ. E depois de escutá-las, praticá-las. Ou يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ. Ou ensinar alguém que possa praticá-las. Aí vem Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Ele disse: oh mensageiro de Allah, ensina-me tais palavras e eu vou praticá-las. Allahu Akbar. Escutem com atenção, meus irmãos e minhas irmãs. Subhanallah, a receita para você ser o mais rico. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: ittaqil maharim takun a'bada an-nas. Ittaqil maharim takun a'bada an-nas. Tema as coisas que Allah proibiu. Afaste-se da desobediência de Allah. Takun a'bada an-nas. Você será o mais rico. Takun a'bada an-nas. Você será a pessoa que adorou mais Allah. Então, prezados, a gente aprende algo muito importante. Não tem a ver que aqui com o nosso tema. Subhanallah. Meu professor sempre dizia, nós perguntávamos no Molana, dá-nos um conselho, algo que a gente possa fazer hoje nesse tempo, para a gente aproximar-se mais de Allah. Eu não esqueço do conselho dele. Ele sempre dizia:
अपने आप को गुनाह से बचते रहना. अपने आप को गुनाह से बचते रहना. Se você quer ser o homem mais santo do mundo, afasta do pecado. Por mais que você não acorde muito para tahajjud, por mais que você não faz muito nawafil, por mais que você não faz muitos hajj, a não ser as coisas obrigatórias, mas abstenha-se dos pecados. Wallahi, você será o homem que mais adorou Allah. Subhanallah, afastar dos pecados. Portanto, takun a'bad an-nas, quem adorou mais Allah é aquele que afastou das coisas proibidas. Número 2, warda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas. Eu, Abu Huraira, esteja satisfeito com aquilo que Allah predestinou para si, com aquilo que Allah escreveu para si. O que é que vai ser? Takun aghna an-nas. Você será o homem mais rico. Você será o homem mais rico. Subhanallah. Prezados irmãos, há uma qualidade que vem escrita que significa tafwid. Tafwid o que significa? Apne आपको Allah की यहाँ सपुर्द कर देना. Entregar totalmente a Allah. Essa qualidade temos que trazer dentro de nós. Hoje, muitas das vezes, meus irmãos, nós pedimos visto para uma certa viagem, pedimos a filha de alguém em casamento. Qual deve ser, subhanallah, o nosso pensamento? إن أعطيت فإن المعطي هو الله وإن منعت فإن المانع هو الله. سبحان الله. Se for nos concedido visto, فإن المعطي هو الله. Quem dá é Allah. E se por qualquer motivo não termos aquela coisa que a gente pediu, que a gente solicitou, então sabermos também que vem da parte de Allah. Subhanallah, entregarmos a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no hadith qudsi: يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب. يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب. Ó Ibn Adam, eu criei a ti para a minha adoração. فلا تلعب. Portanto, não fica brincando. Não fica brincando. وقسمت رزقك فلا تتعب. E ó filho de Adam, já dividi. Já sei qual é a sua porção. Portanto, por que você está a cansar tanto? Allahu Akbar. Oh meu Allah. E Allah, a gente já batalhou tanto, e Allah. A gente já fez negócios impuros, Allah. Negócios sujos, Allah. A gente já roubou, Allah. Já mentimos, Allah. Maltratamos os outros, Allah. Invejamos, Allah. Mas, Allah, a gente viu que no fim do dia, aquilo que você escrevera para nós, a gente só teve aquilo. Oh Allah, é hora da gente ter esse qana'a. Oh Allah, conceda-nos o qana'a. E Allah, nós estamos cansados desta vida, e Allah, desta depressão, e Allah. Allah diz: qasamtu rizqak, eu dividi o seu rizq. Fala tat'ab. Por isso, filho de Adam, por que você está a cansar-se tanto? Wa fi akthara minhu fala tatma'. E o filho de Adam, não seja ganancioso no extra. Se não está escrito para si, você não terá aquilo. Depois Allah Ta'ala diz: In radita bima qasamtuhu lak. In radita bima qasamtuhu lak. Ó filho de Adam, se ficardes satisfeito com aquilo que eu destinei para si, você terá uma paz divina. Você estará feliz na sua vida, na sua pequena casa, no seu pequeno emprego. Com o pouco que você recebe, eu vou te manter o homem mais feliz do mundo, se você estiver contente com aquilo que eu escrevi para si. Mas, escutem à frente, meus irmãos. Mas Allah Ta'ala diz: se você não ficar satisfeito, se você não estar satisfeito com aquilo que Allah escreveu para si, não ter qana'at e não ter esse contentamento, Allah jura: فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْ صَلِّتَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا. Ó filho de Adam, eu juro pela minha honra, pela minha majestade, لَوْ صَلِّتَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيا. Eu vou te fazer escravo do mundo. Você vai correr dia após dia, hora após hora. Não vai ter tempo para descansar, não vai ter tempo para passar com a família, não vai saber o que é almoçar com a família. Tua vida é só fora de casa, é só naquele business, é cobrir aquilo, abrir aquilo, fazer aquilo, e no fim do dia você só vai ter aquilo que eu destinei. Allahu Akbar, Ya Rabb. Alguém disse tão bonito, meus irmãos e minhas irmãs: Talabna thalathan. Nós procuramos 3 coisas em sítios errados. Nós procuramos 3 coisas em sítios errados. Talabna al-ghina fil mal. Nós procuramos a riqueza
em bens materiais. Enquanto, prezados irmãos, a verdadeira riqueza, al-ghina nafs, a verdadeira riqueza é a riqueza do coração. Você estar contente, alhamdulillah. Como é que está, meu irmão? Alhamdulillah. Onde você mora, estou nesta casa, sempre agradecer a Allah, estar contente. Você será o homem mais rico, porque aí, meu irmão, você não vai ter stress. O stress vem de onde? Vamos desculpar, meus irmãos, muitos devem estar a pensar que, porque a gente não pode acumular riqueza. Meu irmão, acumula riqueza quando você quiser. Eu já havia dito numa outra conversa, numa outra palestra, desde que seja riqueza halal. Não há nenhum problema em acumular, não há nenhum problema em ser rico. Mas, hoje em dia, prezados irmãos, nós, nesta riqueza, nós não temos paz. O que é que vamos ser rico? Então nós temos que fazer com que a nossa riqueza seja motivo de paz. Aí sim, é uma riqueza que Allah quer. Então nós procuramos a riqueza em bens, enquanto que a riqueza está no contentamento. Talabna ar-raha fil kathra, nós procuramos paz na luxúria, enquanto que a paz também estava no contentamento. E depois ele diz, Talabna al-karama fil khalq, nós procuramos a honra nas criaturas. Não vamos à procura de honra nas pessoas, enquanto honra está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Honra em desonra está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje, prezados irmãos, o que a gente não faz para adquirir aquele dinheiro? Subhanallah, nós escutamos alguns casos em que a pessoa, para fazer dinheiro, ele usa os seus próprios pais. Será que o homem rebaixou-se tanto? Agora, olha, como é que acontece essa depressão, esse stress, essa angústia que todo mundo está vivendo? Você usa o seu próprio pai, você usa a sua própria mulher. Agora, uma irmã, coitada, veio chorar lá em casa, que Molana, eu casei com um jovem, subhanallah, o que ele fez? Ele vendeu a minha casa, $65.000. E eu, naquele amor por ele, etc., ele pegou todo o meu dinheiro e não sei onde é que está. Quando eu perguntei ele onde está a minha casa que o meu ex-marido havia deixado, ele disse, algo deu errado. Algo deu errado. Agora vocês digam, meu irmão, minha irmã, este homem que usou o dinheiro desta mulher, da pobre mulher, será que ele vai ter paz? Será que ele vai ter paz na vida? Isso, a riqueza, meus irmãos, não é ser riqueza. Aquilo nunca vai trazer paz na vida dele. Por isso, prezados irmãos, agora qual é o remédio para acabar com a depressão? Seja depressão financeira, depressão em casa, social, qual é o remédio? São várias coisas, prezados irmãos. Eu vou aqui contar algumas passagens, quem sabe, inshallah, será motivo e será remédio para essa doença que eu digo a pobreza moderna. Número 1, prezados irmãos, la tatafakkar fi faqrik. Não pense muito na sua pobreza, que eu não tenho isto, que eu não tenho aquela propriedade, fulano comprou um terreno, fulano tem uma quinta. Não pense muito na sua pobreza. Por quê? Porque aquilo só vai aumentar a sua depressão. Número 2, la tatafakkar fi dhulmi man dhalamak. Não pense na opressão da pessoa que havia oprimido. Não pensa na opressão do opressor. Se alguém lhe oprimiu, não pensa. Por que ele fez aquilo? Porque isso vai criar ódio e inveja para com aquela pessoa. E a terceira coisa, la tatafakkar fi tulil baqa. Subhanallah. Que palavras. Número 1, eu vou repeti-las. Não pense muito na pobreza. Porque quanto mais nós pensamos na pobreza, vai só aumentar a depressão. Não pense na opressão que lhe fora feita. Isso vai criar ódio e rancor contra o opressor. La tatafakkar fi tulil baqa. Subhanallah. Não planeja um longo futuro. Allahu Akbar. Não planeja um longo futuro. Por quê? Quando você planear um longo futuro, aí você vai dizer, quando eu tiver os meus 80 anos, o que é que eu vou ter? O que é que eu vou precisar? Então aí você vai ter que acumular. Enquanto a morte aparece nos seus 40, 50. Por que planear tanto? وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Subhanallah. Nós fazemos os nossos planos e Allah faz os seus planos e Allah é o melhor planeador. Subhanallah. Portanto, pensar no futuro. O que é que eu vou ter? O que é que os meus filhos vão ter? Subhanallah. Allahu Akbar. Eu havia dito, contado para vocês aquela passagem. Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, ele entrou no quarto de Ibn Mas'ud, ou Abu Darda, um dos dois, estava na agonia, e disse, numa conversa entre o Amir al-Mu'minin, o rei, entra no quarto de um do seu companheiro, e ele diz, você está na altura da morte,
Ayu shayin takhsha. Qual é a coisa que você teme mais? Então Ibn Mas'ud ele diz: dhunubi. A coisa que eu mais temo agora que estou a partir do mundo são os meus pecados. Qual é a coisa tarja que você tem mais esperança? Ele diz: arju rahmatallah. A coisa que eu tenho mais esperança é a misericórdia de Allah. A conversa continuou e no fim, subhanallah, Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu, ele disse: ou tens esses dinares, tens essas moedas de ouro ou de prata, é presente para você deixar para as suas filhas. Ou noutra passagem, a versão vem da seguinte maneira, que o Ibn Mas'ud, você está a partir, e ele tinha deixado, alguns dizem, 9 filhas. Você não fez nada. Você não pôs elas. Hoje em dia, a minha tradução seria, você não colocou-as na faculdade. Não tornaram-se doutoras, não tem nenhum grau na sociedade. Não confunde as minhas palavras, meus irmãos, minhas irmãs. Não somos contra, pelo contrário. Nós queremos que os nossos filhos sejam doutores, queremos que nossas filhas sejam médicas. Para as nossas esposas, nossas filhas irem terem com elas, é melhor. Mas, hoje em dia, infelizmente, a nossa mentalidade mudou. A gente confia naquilo. Não é aquilo que dá rizq. Então, esse Amir al-Mu'minin começou numa dota a criticar Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Aí Ibn Mas'ud estava deitado, levantou-se e disse: Ya Amir al-Mu'minin, atakhsha ala banati al-faqr? O Amir al-Mu'minin, você quis que eu planeasse um futuro brilhante para os meus filhos. Você teme pobreza sobre as minhas filhas? Ele disse, subhanallah, ele disse: Al-Faqru, ele disse que a pobreza nunca vai atingir as minhas filhas. Fa-inni allamtuhunna surat al-waqi'a. Eu ensinei às minhas filhas o surat al-waqi'a. Eu ensinei às minhas filhas o surat al-waqi'a. E ele diz: Wa inni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, man qara'a surat al-waqi'a kulla layla lam tusibhu faqatun abada. Subhanallah. Aquele que recitar o Surat al-Waqi'a todas as noites, a pobreza nunca vai atingir essa pessoa. Allahu Akbar. Meu irmão, minha irmã, por que planear um futuro tão longo? Ensinai aos vossos filhos a sura. Então, essa é a primeira receita que eu deixo para acabarmos com esse nosso stress, essa nossa depressão. Não pensar muito na pobreza, não pensar, como é que se chama, na opressão da pessoa que lhe oprimiu. A segunda coisa, meus irmãos e minhas irmãs, Allah Ta'ala diz no hadith Qudsi: Ya ibn Adam, tafarraq li'ibadati amlau qalbaka ghina'an. Ya ibn Adam, o filho de Adam, tafarraq li'ibadati. Tira algum tempo para o meu ibada, eu vou encher o seu coração de riqueza. Subhanallah. Meu irmão, quando você não tem tempo para salar, você não tem tempo para ficar com a família, você não tem tempo de escutar palavras do din, subhanallah. Eu penso, meu irmão, eu costumo conversar com os meus amigos, eu falo, puxa, o homem acorda de manhã, não há fajr. Mas quando é para receber o contentor, acorda 4 horas. Subhanallah. Não sabe o que é sentar, mas tabichar bem com a esposa. Todo dia fica de pé, para aqui, para colar, anda aquilo estressado, chega para aqui, chega para colar. À noite não tem tempo, chega em casa, dorme. Que vida é esta? Subhanallah. Tira algum tempo, meu irmão. Trabalhe sim, abra a loja, acumula riqueza, mas tira algum tempo para Allah. Allah diz: se você tirar tempo para mim, dar algum tempo para mim, eu vou encher o seu coração de contentamento. E wallahi, meus irmãos, saibam que a coisa que agrava mais depressão, a coisa que agrava ainda mais a depressão, a tensão, o stress, qual é? São os pecados. São os pecados. Quanto mais pecado fizer, meu irmão, você estará mais estressado. Você, às vezes, quando fica estressado, o negócio não correu bem, o que você faz? Você vai e passa toda a noite na discoteca. É verdade ou não? Ou vai e senta num bar, beba até as tantas. Subhanallah. No momento você adquire algum consolo, mas assim que você volta para casa, toma banho, fica consciente, você fica ainda mais deprimido. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: Inna sidqa tamanina. Ser verdadeiro, cumprir as ordens de Allah, isso traz paz, sossego para o coração. E mentira, transgredir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, isso traz uma inquietação dentro da pessoa. Olha só um exemplo. Eu estou a dizer que o pecado agrava mais esse stress, essa depressão. A pessoa não vive em paz. Por exemplo, alguém que tem relações ilícitas. Bem, aquele que tem amante,
Digam lá, esse homem está alguma vez em paz? Ele nunca vai estar em paz, sempre está preocupado com o celular, que minha mulher não pode ver o celular. Corre para a porta, foge para ali, foge para aqui, vai não sei onde, para a família não ver, para a mulher não ver. Que paz é essa? Por quê? Porque está envolvido num pecado. E olha para aquele homem que não tem nenhuma amante, não tem uma relação ilícita a não ser com a esposa ou as esposas que ele fez nikah com ela. Subhanallah, ele está em paz, sossego, tranquilidade. Allahu Akbar. Portanto, meu irmão, minha irmã, a coisa que agrava mais o pecado, depressão, são os pecados. Pergunta aquele homem que dormiu com alguém estranho, alguém haram. No momento ele encontra alguma satisfação quando está na companhia daquela pessoa, mas mais tarde é só depressão. O homem fica mais deprimido. Após o pecado, agrava mais. Hoje em dia, wallahi, meus irmãos, temos aqueles comprimidos, como é que é? Antidepressão. Hoje é tudo né? Antidepressão. Vocês já ouviram falar destes comprimidos? Há pessoas que não aguentam viver sem esses comprimidos. Vocês sabem qual é o exemplo que eu dou daquilo? Aquilo é uma camuflagem. Por exemplo, alguém foi para um mecânico. Ele lá no mecânico, ele disse ao mecânico, tenho aqui um problema, um ruído, um barulho, está a sair do meu carro, só que eu não sei, ainda não consegui detectar. O mecânico disse, está bem, vê o barulho, vê, o mecânico também não consegue. O mecânico é que diz, olha, da próxima vez o que é que você faz? Para não sentir o barulho, você aumenta o volume do aparelho. Da próxima vez, para você acabar com esse problema, é só aumentar o volume do aparelho. O que é que significa? Esse antidepressão, esses comprimidos que a gente toma, prezados irmãos, nunca vai acabar com a nossa depressão. O que é que vai acabar com a nossa depressão? Subhanallah. Dar tempo a Allah, dar tempo a ibadah, começar a fazer as coisas, cumprir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos alguns duás. Ele disse, por exemplo, depois de cada salat, a pessoa fazer o duá: Allahumma adhib anni al-hamma wal-huzn. Allahumma adhib anni al-hamma wal-huzn. Oh Allah, afasta de mim a tristeza e a depressão. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o hadith muito famoso que todos vocês conhecem. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que restar la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim é remédio para 99 doenças e uma delas é a depressão. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazia o dua: Allahumma inni as'aluka bikul ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw alhamta ahadan min khalqik an taj'al al-Qur'ana rabi'a qulubina. Oh Allah, eu peço a ti com todos os seus nomes que eu saiba ou aqueles que eu não conheça. Oh Allah, aqueles nomes que você pôs dentro do coração de algum do seu servo. Oh Allah, o que é que eu te peço? Faça o Coran rabi'a qulubina. E Allah, faça que o Coran seja um meio de acabar com a depressão, acabar com a tristeza. Portanto, meus irmãos, são estes duás que a gente tem que fazer. Aqui estou a dar dicas como acabar com essa tal depressão. Luqman alayhi salatu wassalam, ele disse para o seu filho: afaste-se da dívida. Por quê? Porque dívida é preocupação durante a noite e desonra durante o dia. Dívida é preocupação durante a noite, desonra durante o dia. Quanta gente já veio ter conosco, Maulana, faz bem sobre dívida. Aquele homem emprestou-me 700 milhões. Quanto? Eu digo, e Allah, como é possível? Você às vezes deve a alguém só 5, 10, 15 mil meticais, você não consegue dormir. Como é possível alguém estar a dever a alguém 700 mil meticais e a pessoa ainda conseguir dormir? Allahu Akbar. Dívida, esse será outro motivo de depressão. Portanto, são essas algumas dicas que, se a gente optar e segui-las, inshallah, essa nossa depressão vai acabar. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, essa era a mensagem que eu tinha aqui para a pobreza moderna. Pobreza moderna. Então, para complementar essa pobreza moderna, Allahu Akbar. Olha Fir'aun. O Fir'aun, o faraó, eu disse que é a pobreza moderna, você tendo todo o conforto do mundo e não ter paz. Isso é pobreza, a maior pobreza. Fir'aun, aquele que disse que eu era Deus, Allah deu tudo a ele. Mas, prezados irmãos, saibam, Allah, quando quer, você com tua riqueza, com tua mansão, com os teus poderes, Allah nunca vai te dar satisfação.
Allahu Akbar. Eu, como havia dito aquele ditado em português, que o dinheiro compra cama, não compra sono, compra comida, não compra apetite, compra medicamento, não compra saúde, compra livros, não compra inteligência. Subhanallah, aquilo é pura verdade. Allah, quando quiser, com seu dinheiro, com sua riqueza, Allah vai tirar essa qana'a, essa satisfação. E meus irmãos, quando Allah quer, naquela sua pobreza, naquele seu mal-estar, Allah vai fazer o homem mais rico do mundo. Esse é Allah. Subhanallah, Firaun tinha tudo. Certo dia alguém lhe disse: "Oh Firaun, em breve vai nascer uma criança que vai acabar com o seu reinado." Vai nascer uma criança, referindo-se a Musa alayhi salatu wassalam, que vai acabar com o seu reinado. Aquilo foi suficiente para tirar o sono de Firaun. Subhanallah, Firaun já não conseguia dormir. Por mais que ele teve aquele palácio, toda aquela luxúria acabou só com o medo de ficar pobre. Allahu Akbar. Hoje, prezados irmãos, pergunta alguém dizer: talvez você tenha cancro. Talvez é cancro, acabou. A vida do homem acabou. Portanto, meus irmãos, Allah num instante, quando quer estragar, estraga tudo, por mais que você tenha. Eu vou ultimar aqui, meus irmãos, para mostrar para vocês o que significa qana'a. Portanto, al-ghina, ghina an-nafs. A verdadeira riqueza é a riqueza do coração. E Allah dá essa riqueza a quem Ele quer, no mal-estar, em péssimas condições, sem muitos meios. Allah vai fazer o homem mais feliz do mundo. E o outro, com todos os poderes, com todos os bens, ele não vai ter contentamento. Esta é a maior pobreza. Eu tenho, prezados irmãos, com a passagem da batalha de Uhud. A batalha de Uhud, prezados irmãos, vocês estão a par, a segunda batalha do Islã. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na batalha de Uhud, ele ordenara 40 homens a tomarem 50 artilheiros, a não saírem de uma certa montanha. Os muçulmanos foram conquistando a passagem longa, foram triunfando, foram aniquilando os inimigos. E quando aqueles homens, os responsáveis, tinham que ficar naquela montanha, viram que pronto, nós já conquistamos, já vencemos, acho que já não há necessidade de a gente continuar aqui. Uns disseram que não, é a ordem do profeta, nós temos que manter aqui. Então houve uma certa divergência, diferentes opiniões. Uns disseram que não, o profeta disse para a gente ficar até aqui, até nós não conquistarmos, e a gente já venceu. Então eles abandonaram o local. Por causa daquilo, subhanallah, os kufares, o que é que eles fizeram? Vieram daquele mesmo local e começaram a atacar os muçulmanos. Foi aí que os muçulmanos foram vencidos naquela batalha. Agora, meus irmãos, Allah Ta'ala explica no Corão. Allah Ta'ala diz: إذ تصعدوا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Allah Ta'ala diz que Allah havia prometido vitória. Allah havia prometido vitória aos crentes quando estavam lá aqueles homens a tomarem conta da montanha. Mas surgiu uma divergência entre eles. Depois deles verem os espólios de guerra, então eles preferiram abandonarem o local. Subhanallah, ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. Foi um teste da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, meus irmãos, depois de eles abandonarem o local, os kufares começaram a atacar. Allah Ta'ala diz no Corão: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. Os sahabas iam para frente, iam embora, voltavam as costas. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava a chamá-los. فأثابكم غما بغم. Allah Ta'ala deu 2 castigos. O primeiro castigo qual foi? Perderam a batalha. E número 2, bighammin. E houve um zunzum, um boato que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fora martirizado. Isso aumentou ainda mais dor dos sahabas. Subhanallah. Mas agora, meus irmãos, olham, no meio daquela batalha, no meio da batalha, Allah Ta'ala primeiro testou. Depois, subhanallah, ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. Depois Allah Ta'ala, subhanallah, enviou um sono. E os sahabas diziam que nós simplesmente dormíamos na batalha. Allahu Akbar. Esse é o ponto que eu queria chegar. Quando você é crente, quando você ama Allah, no meio de guerra, Allah vai te dar paz, prosperidade.
Allah vai te dar tranquilidade no meio de uma batalha. Abu Talha Ansari, ele dizia, eu tinha a espada na mão e a espada ia caindo porque eu estava adormecido. Eu ia sonecando, e só via a espada cair. Subhanallah, no meio da batalha. Allahu Akbar. Ibn Mas'ud, radiallahu, ele diz, An-nu'asu fil qital min Allah. No meio da batalha, a pessoa dormir, isso vem da parte de Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallahi, meu irmão e minha irmã, eu quis contar essa passagem de Uhud. Há dois grupos. Naquele mesmo grupo havia uns munafiquins na batalha de Uhud. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. O grupo de munafiquins não queriam acreditar que nós estamos a levar porrada, estamos a ser aniquilados nessa batalha. Mas por outro lado, os sahaba, os verdadeiros muçulmanos estavam dormindo. Wallahi, meu irmão, contentamento é divino. Contentamento é divino. Não há médico, não há farmácia, não há Vitória Falls, não há praia não sei de onde, não há tofu, não há macaneta. Contentamento é divino, vem da parte de Allah. O único caminho é seguir a vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, eu termino com a ayat que eu acabei de recitar. Allah Ta'ala diz, a terminar o Surat Ibrahim, 14º juz do Coran, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Subhanallah, essa é a receita que eu deixo para todos. A receita não minha, não do profeta de Allah. A receita diretamente de Allah. Quem é um doente é um mensageiro de Allah. Qual é a doença? É depressão. Allah Ta'ala disse, وَلَقَدْ نَعْلَمُ, oh meu Habib, oh meu querido, nós estamos a ver, أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ, teu coração está deprimido, você está estressado, você está triste. بِمَا يَقُولُونَ, pelas palavras, pelos insultos que os kufares têm lançado contra você. Oh meu Habib, o que é que você tem que fazer? Allah é a receita de Allah. Qual seria a melhor receita a não ser a receita de Allah? E para quem? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qual foi a receita de Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Fasabbih, faça muito tasbih, recite muito subhanallah, wa kum minas sajidin, e faça sajda. E faça salat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. E continue adorando Allah. Você fazendo salat, adorando Allah, seguindo as ordens de Allah, automaticamente Allah vai acabar com aquela depressão. Allahu Akbar. Faz o dua. Allahumma qanni'ni bima a'taytani. Allahumma qanni'na bima a'taytana. Wa barik lana fima a'taytana. Vamos escrever, quem está a escutar em casa, meus irmãos e minhas irmãs, vamos recitar esse dua com muita abundância. Por quê? Porque senão as nossas vidas nunca vão sair desta miséria que a gente vive. Não há paz, não há sossego, não há tranquilidade. O pai não tem tempo para o filho, a mãe não tem tempo para o filho, todos atrás da mesma coisa, e essa coisa somente está no din. Vamos escrever o dua. Allahumma qanni'ni bima a'taytani wa barik li. Allahumma qanni'ni bima a'taytani. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Também pode ser. Oh Allah, dê-me contentamento, dê-me felicidade, paz e contentamento naquilo que você me deu, Allah. Wallahi, meu irmão, saiba, al-abdu hurrun ma qana'a, wal-hurru abdun ma tama'a. Um escravo, ele sempre será livre, será rico, sempre que ele tiver qana'at, sempre que ele tiver contentamento. Wal-hurru abdun ma tama'a. E uma pessoa livre, ele nunca será livre, sempre será escravo, desde que ele tiver sempre essa ganância. Sempre que ele tiver a ganância, quero mais, ele é um escravo. Rogamos e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah ta'ala incute essas palavras dentro de nós, que Allah ta'ala faça-nos acordar, que Allah ta'ala conceda a todos nós uma vida com muito qana'at, com muito contentamento.